Olá, estamos começando o programa Sala de Visitas aqui pela TV Câmara de Florianópolis, através dos canais 16 da NET e 61.4 da TV Digital Aberta. Hoje recebendo o vereador Renato Jesk, mais conhecido como Renato da Farmácia, do PR, que é o Partido da República, e também o nosso convidado de hoje, Rudolf Ludwig Mertens, alemão de nascença, podemos dizer assim? Sim, de nascença. E que veio para Florianópolis juntamente com uma linda história que nós vamos conhecer no programa de hoje. Porque o assunto do Sala de Visitas, a gente vai falar dos 150 anos da comunidade luterana e da escola alemã aqui no centro de Florianópolis, a capital de Santa Catarina. Vereador, obrigado pela sua presença no programa de hoje, num assunto que conta um pouco da nossa colonização e que muita gente passa ali pela frente e que ainda também não sabe que ali tem muita coisa para ser contada, né? Bom, como eu entendo sempre que a Câmara é um fórum dos acontecimentos da cidade e entendo que os 150 anos que representam a presença da comunidade luterana em Florianópolis, na parte central, ela é uma história que ela precisa ser repetida várias vezes, porque foi uma história de resistência em vários momentos, com muitas dificuldades, um local que começou com apenas 2 cadeiras, uma mesa e um quadro, 30 anos antes da própria Igreja Luterana ter várias escolas no país, Florianópolis foi pioneira nesse sentido. Então, com respeito a tudo que aconteceu durante esses 50 anos, acho fundamental, foi aprovado nessa casa, por todos os 23 vereadores, uma sessão comemorativa dos 50 anos, dos 150 anos. Então, isso nos traz uma responsabilidade muito grande, porque é uma história com relação a uma igreja luterana que nem sempre muito é dada a publicidade. Então nós aqui, com muito cuidado, com muito jeito, a gente começa a trazer a igreja para frente da Câmara da Televisão. Rudolf, obrigado pela sua presença. Para quem não sabe, o senhor faz parte do conselho ali paroquial da Igreja Luterana, sim, que, como a gente disse, é uma igreja que já está ali há muito tempo, uma igreja muito bonita, arquitetônica. Quando a gente passa ali na frente, a gente vê aquela beleza que é aquela estrutura. Muita gente às vezes não sabe, né, que religião que é aquela, né, e fica com aquela curiosidade. Conta um pouquinho para a gente dessa história. São 150 anos de uma colonização que veio para Florianópolis, que construiu essa cidade e que trouxe com ela, além do trabalho, a religião também, né? Muitos vieram, estrangeiros, vieram para Desterro, porque a ilha era um manancial de pesquisa. As pessoas, os pesquisadores internacionais, há 150, 170 anos, vieram muitos para Florianópolis pela sua qualidade que eles tinham aqui. Então, era um fator de atratividade, apesar de a cidade ser acanhada, pequena. Ela tinha, em 1860, cerca de 6 para 7 mil habitantes, né? Então, aqui vieram muitos alemães, né? Alguns que vieram antes, na esteira daqueles que vieram São Pedro de Alcântara e que ficaram por aqui. Então foram já tendo filhos aqui, e outros que vieram e foram se estabelecendo. E aí foi detectada essa necessidade de união entre elas, né? Coisas em comum. As crianças precisavam ir para a escola, e a comunidade, as pessoas começaram a se juntar, precisava de uma escola, mas também precisava de cemitério, né? Puxa, na nossa pátria nós tínhamos igreja, nós tínhamos cultos, e aqui nós agora temos muitas restrições, que a legislação não favorecia a construção de igrejas, né, a fazer cultos que não fossem da religião oficial, tá? Então, era o tempo do Império,
Então, essas coisas tinham que ser feitas com muito cuidado, com muito jeito, né? Para que não se houvesse uma rejeição por parte das autoridades locais, né? Então, devagarzinho foram. Então, em 1868, veio um pastor da Alemanha, um jovem, recém-formado, chamado Gruel. E ele aportou aqui, e como primeira experiência dele, e ele veio com ideias. Gente, vamos nos unir, vamos fazer uma comunidade alemã em Santa Catarina. Não uma comunidade no sentido restrito de igreja, mas uma comunidade que reúne escola, cemitério, igreja, e já havia aqui um começo de escola chamada Harmonia, em torno da qual havia um clube, Harmonia, em torno do qual então havia os alemães se encontravam, mesmo os alemães católicos também, né? Então congregavam ali, né? E essa necessidade foi então se impondo, e esse pastor então resolveu, disse, olha, vamos nos reunir, vamos conversar sobre isso e vamos fazer então essa comunidade com esses três objetivos. E no primeiro dia não houve um quórum muito significativo, no segundo dia, então 2 de fevereiro de 1868, então foi um quórum significativo e eles de fato então fizeram uma ata, que é o documento oficial que nós consideramos que é a fundação da comunidade. Então, naquele local ali mesmo onde hoje tem? Não, ele foi no Clube Harmonia. Ele foi, mas era em Florianópolis. Em Florianópolis, na rua Álvaro de Carvalho, esquina Tenente Silveira, onde hoje é a Biblioteca Pública. Ali era um Clube Harmonia. Então, ali começou a escola também, né? E ali começaram, então, a fazer, já que era um local público, então houve essa oportunidade. Essa oportunidade. Vereador, como é que foi o seu começo? Como é que o senhor começou a conhecer essa história luterana da igreja, do colégio, da formação que é feita naquela região? O senhor frequentava, o senhor buscou informações? Como é que foi esse contato? Sim, a minha religião de batismo ela é de religião luterana, e eu sempre tenho um contato muito grande com a comunidade aqui, em função dessa afinidade, até por ser de origem alemã e por ser luterano. Então, por isso eu disse no início de que a igreja luterana ela aparece muito pouco, porque há um conhecimento muito grande entre eles, mas não de divulgação. Por isso, como você disse, muita gente passa ali e às vezes nem sabe que é uma igreja luterana. Mas tem uma história muito mais profunda ali, né? Porque o próprio casario que foi construído, que esse já tem os 150 anos, porque a igreja veio mais tarde, a igreja veio em 1913, tá? E em 1869 veio a escola. Então, nós procuramos nos aprofundar dentro dessa história, até porque a própria igreja aqui na parte do centro, ela começou a ter vários outros locais na cidade, como tem o Campestre, tem a Trindade, tem outros locais, para tentar expandir. Mas uma expansão dentro da própria religiosidade, né? Sem grande comercial, sem grandes propagandas, apenas um crescimento bastante concreto, né? Porque não há interesse que a igreja passe a ter um grande número de pessoas. Querem sim ter as pessoas que realmente fazem a profissão da fé nessa situação. Então, eu sempre achei muito interessante porque traz junto uma história política. A própria situação que a igreja sofreu, o próprio prédio que foi tirado da comunidade, aquela rua Leoberto Leal que está posta entre a igreja e a escola alemã, foi um castigo que foi dado na Segunda Guerra Mundial para dividir exatamente o patrimônio, para tentar destruir o patrimônio. Tanto é que a própria casa da igreja, ela foi transformada no primeiro momento de presídio durante a guerra, para depois do hospital. Tentaram fazer de tudo para que isso não tivesse uma continuidade. Mas não adiantou, porque em qualquer outro momento, a fé era sempre muito mais forte. E por isso que essa fé completou 150 anos agora. Explica para a gente um pouquinho da diferença da religião luterana, o que ela tem de diferente das demais religiões, não que ela seja melhor ou que seja pior, o que as pessoas
pregam, o que é pregado dentro de uma igreja luterana, quais são os princípios, para as pessoas poderem entender um pouquinho disso, que, como disse o vereador Renato, já que não se divulga muito o trabalho, que é uma coisa mais das famílias que já frequentam há muito tempo, qual é a diferença ali? Bom, a igreja, a comunidade Florianópolis, ela está... O fundamento dela está escrito na Sagrada Escritura, na primeira carta de Paulo aos Coríntios, capítulo 3, versículo 1. Ninguém pode pôr outro fundamento que não seja Jesus Cristo. Portanto, o nosso fundamento é Jesus Cristo. Esse é o nosso Senhor. E a partir dos ensinamentos de Jesus Cristo, nós fazemos o ensinamento, né? As pregações são feitas, as crianças são ensinadas em ética, em moral, em civilidade. Então, formar cidadãos, bons cidadãos, cidadãos com fé, né? Crentes em Jesus Cristo. Então, é um pacote todo, né? Que você traz. Se você olhar, qual é a diferença? Se você entrar numa penitenciária, você vai encontrar luteranos? Muito difícil. Muito difícil. Porque quem professou a fé e quem aprendeu dentro da nossa igreja, dificilmente ele se desvia desse caminho. Sabe do bem e do mal, né? Exatamente. Sabe que é o bem e ele que é o mal. Ele sabe diferenciar e ele aprende a pensar. O alemão ainda é ensinado dentro da liturgia da luterana, não? Aqui em Florianópolis, não. Nós temos um culto por mês. Há aqueles que gostam e se expressam melhor em alemão, mas, no geral, não. A gente fala, eventualmente, um com o outro, se brinca e tudo. Temos, nas segundas-feiras, um grupo que aí não é da igreja, é um grupo geral. Tem católico, espírita, tem de tudo lá dentro. São umas 50, 60 pessoas que, segundas-feiras à noite, se encontram para cantar em alemão e aprender a falar em alemão. A falar em alemão. Toda segunda-feira nós estamos lá. Estás convidado. Quiser aprender, você que é de descendente alemão, venha. Vou tentar. Chega lá. Vou tentar. Para você que está chegando agora aqui na TV Câmara de Florianópolis, ou no canal 16 da NET, ou no 61.4 da TV Digital Aberta, a gente está com o programa Sala de Visitas hoje, com o vereador Renato da Farmácia e com o nosso convidado, que é o Rudolf Ludwig Mertens, ele que faz parte do Conselho Paroquial da Igreja Luterana, igreja essa que está completando aqui em Florianópolis, no centro da nossa capital, são 150 anos, uma comunidade que, além da religião, preza muito também pela educação e por isso a escola montada ali também está completando aí 150 anos, numa homenagem que a Câmara vai fazer aí nos próximos dias também aqui no município de Florianópolis. A gente vai a um breve intervalo comercial, é rapidinho, a gente já volta. Aliás, um breve intervalo, porque aqui não tem comercial, né? Aqui você fica ligado na programação da Câmara Municipal de Florianópolis, de tudo que acontece no nosso Legislativo. É rapidinho, a gente já volta, você não sai daí, porque tem muito mais história dessa cultura luterana e desses 150 anos dessa religião, dessa força, desse povo, desses imigrantes que vieram para Santa Catarina, vieram para Florianópolis e que serão homenageados daqui a alguns dias aqui na Câmara Municipal. Rapidinho, não sai daí. Estamos de volta com o programa Sala de Visitas aqui pela TV Câmara de Florianópolis, através do canal 16 da NET e o 61.4 da TV Digital Aberta. Hoje um assunto super importante e interessante,
aqui para o estado de Santa Catarina e também para a capital do nosso estado, onde a gente está falando aí sobre os 150 anos da comunidade luterana e também da escola alemã, que fica localizada aqui no centro de Florianópolis. E para a gente tratar desse assunto, a gente está recebendo o vereador Renato da Farmácia, do PR, e também o nosso convidado especial, Rudolf Ludwig Mertens, ele que faz parte do Conselho Paroquial da Igreja Luterana. Esse requerimento, Renato, você trouxe para casa para fazer essa homenagem mais do que justa, né? Sim, é uma forma, inclusive, de a gente conclamar várias pessoas que estão em diversos setores hoje na cidade da região luterana. Nós temos aí, orgulhosamente, nossa vice-governadora, que é luterana, temos a presidenta Kazan, que é luterana, em vários outros setores, pessoas que trabalham na cidade. E sempre um momento desse, no ano passado a gente já havia ter trazido nos 500 anos de Martinho Lutero, nós enchemos essa casa, todo mundo veio prestigiar e esperamos que no evento também, que for a sessão comemorativa feita nessa casa aqui, também a gente possa trazer as pessoas para conversarem entre si, trocarem ideias, né? Aconteceu a mesma coisa quando nós antecipamos a comemoração dos 190 anos da vinda dos alemães para a ilha de Santa Catarina, também tivemos visita das pessoas de São Pedro Alcântara, enfim, eu acho que é um momento de oportunidade que as pessoas podem se rever, marcar novos encontros, porque é incrível, o Fábio, mas o alemão ele tem por si só em ser fechado, né? Então, eu diria assim, que ele põe os ovos, mas não cacareja. Entende? Então, esse muitas vezes é um problema. Então, a gente nem todos se conhecem assim, de uma forma ampla, a não ser através da própria igreja, através de um momento desse. E eu acho que isso sempre é uma oportunidade de divulgação. Então, aqui, sem nenhum fim eleitoreiro, muito pelo contrário, o serviço que eu faço hoje na Câmara Municipal para a Igreja Luterana é muito mais um agradecimento, serviço, agradecimento, de divulgação, de colocar ela exatamente no lugar que ela merece. Você estava falando que quando a gente fala da colonização alemã, principalmente Santa Catarina, a gente fala muito de Blumenau, por causa da Oktoberfest, São Pedro de Alcântara, por ser uma das primeiras ou até a primeira colonização, e não se sabia dessa situação de que a Igreja Luterana já tem mais de 100 anos, são 1,5 séculos já fazendo essa história, trabalhando essa cultura, mostrando um pouco, aqui no centro de Florianópolis, num local onde milhares de pessoas passam diariamente, né, Renato? E como eu falei no começo, aquela ideia do pastor que veio da Alemanha aqui, em trazer as pessoas, reunir para realmente fazer um local de ensino, tudo mais, foi 30 anos antes da própria Igreja Luterana pelo Brasil inteiro. Então aqui eles foram bastante pioneiros, né? Isso, aliás, pioneirismo é uma marca do alemão, entende? Isso, eu que sou de Blumenau, a gente vê em várias situações, nós tivemos grandes pessoas, grandes personagens que foram primeiros sempre em alguns setores. Mas é aquela história, é muito pouco divulgado, né? Ludwig, a gente tem, você falou ali sobre uma história que veio, né, dessa imigração para cá, o vereador Renato falou também de que eles tentaram ali fazer com que o local, aquela sede se transformasse numa prisão, se transformasse também num hospital. Como é que foi para vocês aqui, ou para a história da imigração de vocês com relação à Segunda Guerra, com relação à situação do nazismo? Aqui também teve essa interferência dentro dessa história? Bom, guerras houveram duas, né? Durante a Primeira Guerra Mundial, de 14 a 1920, a escola foi fechada, né? Houve restrição, a escola foi fechada. Quando reabriu em 1920, então já se admitia alunos não alemães, também filhos de brasileiros, e também não mais só luteranos, né? Já se admitia estudantes de outras religiões também. Isso foi até 1938, quando Getúlio Vargas que começou a nacionalizar as escolas estrangeiras, né? E aí nós mudamos ela para o nome de Barão do Rio Branco. E isso foi até que o Brasil ingressou na guerra, na Segunda Guerra Mundial. Então, nesse momento, a bem da segurança nacional foi desapropriada a escola. Bom,
houveram prisões de membros da igreja. Mas, veja, as pessoas que eram alemães, ou cidadãos descendentes de alemães, que aqui moravam, que aqui viviam naturalmente, não se envolviam nisso. Eram pessoas que vieram da Alemanha que já não queriam, né, se envolver. Então, nós não tivemos nenhum processo, nenhum julgamento, nenhuma condenação de pessoas, de alemães, dos nossos membros aqui. Mas houveram presos, sim, ficaram presos por causa da segurança nacional. Porque era proibido falar alemão, porque... Então, toda essa restrição que havia, é evidente que algumas pessoas encontravam alemão, havia denúncia, isso, aquilo, eram presos, então mandados lá para debaixo da igreja. E aí os filhos dos membros tinham que levar, então, os alimentos, e levavam o sanduíche, ou seja, lá o arroz, feijão e arroz, né? Para eles. Então, só essa característica. Né? Renato, você está falando dois aspectos que eu achei super interessantes, porque são duas mulheres, que é a presidente da Casan, nova, né? Que ela veio lá do sul do estado, e também tem a vice-governadora, que você falou que são luteranos, e a gente sabe que existem muitas famílias conceituadas aqui em Florianópolis e na nossa região da Grande Florianópolis que ajudaram a construir essa história da capital de Santa Catarina, né? E que são alemães, né? Sim. Não, sobre todos os aspectos, nós temos aqui a Fundação Karl Repke, um exemplo, né, de grande trabalho, de buscar toda a história, né? Isso é importante, porque o que a gente precisa entender? Quando é que uma comunidade, quando é que um município, quando é que um segmento tem futuro? Quando ele tem passado. Porque a gente entende sempre uma forma de olhar para frente de como foi tratado o passado. Então, esse é um respaldo muito forte da Igreja Luterana, da comunidade alemã na cidade, porque foram aguerridos, foram firmes, foram de fé num passado, e que, paralelamente a isso, eles mantiveram, durante o presente, também uma atividade muito grande, nunca se deixaram abater em qualquer uma das situações, né? Como o próprio Rudolf falou, foi da Primeira Guerra, foi da Segunda Guerra, eles só conseguiram ter o patrimônio de volta praticamente agora em 1978. 78, né? Então, 41 anos. Olha o tempo que levou isso tudo, né? Então, olha, é uma persistência, uma luta de pessoas que estão ali. E outra coisa, né, Fábio? É tudo gratuito, né? Aquilo ali é uma coisa que foi feita onde é que as pessoas realmente acreditam, né? É dentro de um pleito que não é financeiro, é um pleito de fé. E isso é o que é fundamento, que é o mais importante, né? E como disse o Rudolf, pela formação, pela exigência, né? Eu sei o quanto que eu sou de criação de família alemã, eu sei o quanto sempre havia uma exigência muito forte, né? De que a gente não poderia cometer nenhum desvio quando menor, o castigo era muito forte. Então isso é um negócio que eu trago, isso evidentemente que eu não consegui aplicar para os meus filhos. Já é uma outra geração. Né? Uma 10ª daquilo que eu levei. Mas eu não critico, né? Porque até aqui agora vou falar de mim mesmo. Eu estou no 3º mandato e eu sou um vereador político que eu não tenho uma linha que me desabone. Né? Eu não tenho assim uma ação, não tenho nada contra mim que possa me desabonar como agente público, né? Então, mas eu trago isso dentro de mim pela formação. A gente tem aquela história, né? Parece que quando tu vai fazer uma coisa errada, lá atrás tu lembra da tua mãe, do teu pai, que diziam, né? Exatamente, olha, isso não pode ser feito. E não adianta, a gente não consegue fazer. Não estou aqui criticando quem faça, também não quero dizer que a formação de quem faz não era boa, não. Mas eu quero dizer que nós, da questão luterana e de família alemã, é muito mais enérgico, né? Quando você percebe logo numa comunidade, quando tem uma criança alemã, ela não mexe em nada, ela não toca em nada, ela é proibida de mexer nas coisas, né? Eu sou de uma época ainda em que o adulto comia primeiro numa mesa e as crianças comiam depois. Havia toda uma colocação, né? Uma das maiores surras que eu levei, quando tirei uma nota baixa em português no 3º ano, e a gente em casa só falava alemão.
Como é que eu ia ser um bom aluno de português? Então, não interessa, né? Você tem que ser bom sempre, não interessa em qualquer condição. Do que e faz. isso a gente traz junto, né? E não há uma crítica com relação a isso, muito pelo contrário. Isso nos cria uma pauta de como a gente deve se conduzir, né? Ludwig, olha só, a gente estava falando que quando os imigrantes vieram para cá, eles precisavam ter a religião, ter a escola. Você falou, inclusive, de um cemitério, né? Para que as pessoas, os entes queridos, possam enterrar. Até para a gente mostrar um pouquinho, você consegue dar um foco para a gente? Ele tem esse livro aqui, ó. Então a gente tentar dar um foco nele, só para vocês entenderem que aqui tem uma história muito bonita, né? Dessa imigração aqui em Florianópolis. E quando eu estava folheando, né? Quando eu estava folheando ele, eu vi que aqui, dentro de uma dessas histórias, tem um cemitério evangélico na cabeceira da Ponte Cílio Luz. Exatamente. Como é que funcionou isso em 1935? Eu nem sabia que existia isso aqui. Conta um pouquinho para a gente dessa história. Esse cemitério foi criado lá em 1868, 69, naquela reunião, que nós já falamos agora há pouco. E o local escolhido foi na cabeceira da Ponte Hercílio Luz. Ele funcionou lá até que se resolveu, veio construir a ponte e tal, e aí a necessidade, a cidade também precisava de mais cemitério, e o governo negociou então com a comunidade alemã e cedeu um espaço dentro do cemitério Itacurubi, né? Tirando então, fazendo o translado dali da... Mas ainda funciona lá no Itacurubi? Não, Itacurubi sim. Mas está tudo junto ou tem essa ala tem separada? uma ala para os alemães ali dentro. Ou de quem quiser entrar lá, não é só para os alemães, né? É dos alemães, é uma associação de pessoas do cemitério alemão, não pertence à comunidade, né? Era originalmente da comunidade, mas depois não se afastou isso. Então, é uma associação separada, que é o chamado cemitério alemão. A religião luterana ainda é a maior da Alemanha? Sempre foi, não foi? Como é que funciona isso lá? Na Alemanha é mais ou menos 50%. Né? Católica. Porque houve um acordo, para pôr fim à guerra dos 30 anos ali, né? Tinha que fazer um acordo, porque estava ensanguentado a população toda lutando por religião, né? E aí houve um acordo, então se admitiu então as duas religiões e passaram a conviver pacificamente entre eles, então. Né? Renato, você estava dizendo para mim que você, além de ser alemão, né, de ter nascido de uma família alemã, você também frequenta a igreja luterana, né? O que te trouxe essa religião? O que tu traz contigo até hoje? Que ensinamentos essa religião te trouxe para a tua vida atual hoje em dia, assim? Fábio, os ensinamentos eu entendo que são iguais nas religiões, porque todos focam em Jesus Cristo, todos focam a Deus, mas o que talvez muda um pouco na igreja luterana é a cobrança. Entende? Não dentro da própria comunidade alemã, não é muito bem visto quem não tem boa postura. Então, isso, por si só, isso já cria uma inibição, né? Você, embora eu não seja um frequentador tão assíduo, até pela profissão que eu tenho, que é de farmácia, que eu trabalho sábado, domingo, mas sempre que eu posso, eu tento participar. Mas na própria comunidade, que a gente conhece as pessoas, a cobrança ela é muito forte com relação à tua postura, à tua forma de agir, à tua forma do entendimento, a concepção das coisas. Então, isso a gente já traz desde o momento que foi batizado, né? Porque a igreja luterana, ela te exige um pouco mais a presença na religião, inclusive na participação. Isso eu me lembro desde pequeno. O nosso caminho no final de semana, final do ano, por exemplo, a noite de Natal, enfim, vários momentos são muito fortes, que a igreja faz essa participação com a comunidade. E evidentemente que dentro disso tu tens uma linha de atuação, uma linha de trabalho, uma linha de enxergar Deus de uma outra forma também, né? É claro que o que se prega, o fundamental, é o trabalho. Isso não tenha dúvida, né? Eu sempre digo que o alemão por si só, o nome dele é trabalho, o sobrenome dele é hora extra.
Então, isso é uma mistura que a Igreja Luterana, desse compromisso que as pessoas têm. Rudolf, para a gente já encaminhar o final do nosso programa, quem quiser conhecer um pouco mais da Igreja Luterana, da história desses 150 anos, de repente, uma pessoa que nunca frequentou uma igreja luterana e tem o interesse de conhecer essa cultura, como é que as pessoas podem fazer isso? É muito fácil. Você pode ir ao nosso culto, né? Lógico que é um culto público, então ele é uma prédica, aquele lá você fica mais passivo. Mas uma entrevista com o pastor, né? Pedindo se você pode te encaixar em algum programa. Nós temos estudos bíblicos. Nós temos estudo bíblico de casais, nós temos de jovens, nós temos de juventude, nós temos estudos bíblicos de várias formas. Nós temos encontros de terceira idade, né? Pessoas que não são só luteranos que se encontram lá e que têm o seu convívio. Nós temos das senhoras também, aliás, das senhoras, que é a Ordem Auxiliadora Evangélica, é a maior organização sul-americana de senhoras, né? Que nós fazemos parte da chamada OASE, né? Dentro da nossa igreja, né? Então, as senhoras se reúnem semanalmente, terças-feiras de tarde, né? Quintas-feiras é terceira idade, é juventude, eles se encontram quartas, outros grupos quintas, sábados, né? E escola, crianças, né? Então nós ensinamos histórias bíblicas das crianças, porque a formação começa ali, né? Já deixou de ser bebê, já começa a ter um pouco de entendimento, nós vamos contando histórias, mas histórias onde você vai começando a ajudar a formar o caráter da pessoa. Ela tem que ter firmeza de caráter, saber do que é certo, o que é errado, como é que se deve fazer, né? Você tem uma somatória de quantas pessoas tem nessa comunidade de vocês ali? Crianças, jovens, adultos, idosos? Nós temos, digamos, em Florianópolis, nas várias comunidades que nós temos no norte da ilha, nós temos Trindade, Campeche, etc., nós temos umas 2.000 pessoas, né? Essa igreja, para as pessoas que não sabem, essa principal aqui no centro, aqui no centro. Fica na rua Nereu Ramos, 185. É, né? Fácil o acesso ali. Sim. Se você entrar pela Otto Gamadessa, tem o Seiza Center. No Seiza Center você vê a torre da igreja ali, né? Aquela bonita torre. Isso. Ela foi construída em 1913 e posto aquele relógio, porque naquele tempo não se usava relógio de pulso. Aliás, muitas poucas pessoas tinham relógio. Então a cidade mirava a torre da nossa igreja para saber que horas eram, né? Para saber o horário certo. Exato. Por isso ela está em cima do morro, né? Aliás, era chamado Morro Luterano aquele lugar, né? Por causa da região. Rodolfo, obrigado pela sua presença aqui na TV Câmara. Renato, para a gente finalizar, nós teremos aí nos próximos dias essa homenagem que vai fazer aqui na casa. Uma sessão comemorativa, né? Já deixo o convite também, as pessoas podem participar e quiserem saber um pouco mais, pode procurar o seu gabinete também. Pode. Né? Eu até quero complementar uma fala do Rudolf, dessa equipe de mulheres do Oásis, que são mulheres assim muito abnegadas, com muito trabalho e que de vez em quando fazem um belo café. Com todas aquelas doçuras próprias da cozinha alemã. Então ali a gente mata a saudade exatamente da cozinha alemã. Não fica falando de café que a gente fica com meio que saudade aqui esse horário. Obrigado, Renato, pela sua participação aqui também. Eu que agradeço. No Sala de Visitas. E você que nos acompanhou, a gente agradece, claro, a audiência de todos vocês que estão ligados com a gente aqui na TV Câmara de Florianópolis, recebendo hoje um assunto muito importante, um assunto que muitas vezes a gente deixa passar em branco porque não conhece e não busca saber da nossa colonização, e hoje a gente pôde trazer, através do vereador Renato da Farmácia e também do Rudolf Ludwig Mertens, ele que faz parte do Conselho Paroquial ali da Igreja Luterana, esses 150 anos, rapaz, da comunidade luterana e também da escola alemã aqui no centro de Florianópolis, como ele disse, fácil acesso àquela torre maravilhosa da igreja, tem um relógio ali, as pessoas conheciam aquele local, então foi um assunto que a gente trouxe,
uma homenagem que nos próximos dias também vai ser feita no plenário da Câmara Municipal de Florianópolis, e agradecendo, além da presença dos nossos convidados, de todos que estiveram com a gente na TV Câmara, e lembrando que você pode acompanhar sim a nossa programação, você sempre pode ficar antenado com a gente através da TV Câmara no canal 16 da NET e também no 61.4 da TV Digital Aberta, através das nossas redes sociais. Lembrando que agora a gente tem uma novidade, que nas nossas redes sociais, através do YouTube, você consegue assistir as nossas sessões ao vivo e também as nossas reuniões que acontecem aqui na casa. Nós temos aí as nossas comissões, que são transmitidas ao vivo também, e além de você acompanhar através da televisão, você pode entrar no YouTube da Câmara Municipal de Florianópolis para assistir ao vivo as nossas sessões aqui da Câmara e também todas as reuniões e as comissões da casa. Lembrando também que mais informações você acessa o nosso site www.cmf.sc.gov.br. Um abraço e obrigado pela presença de todos.